Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo para viver mais a palavra de Deus na vida de cada um de nós. Então, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao nosso dia de estudo, que você possa aproveitar bastante desse conteúdo todo, para que a tua vida possa ser diferente, para melhor, muito melhor, porque quando nós temos Deus, nós temos tudo. Então, seja muito bem-vindo e seguimos com a palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, Toda vez que nós trazemos um estudo aqui, nós trazemos um estudo para que nós possamos crescer. Então, para que nós cresçamos, você e eu, para que a gente aprenda um pouco mais, para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento desse Deus. E nós temos que tomar algumas posições na nossa vida, né? E a nossa vida cristã, ela não decola sozinha, né? A parte de Deus, a parte de Jesus já foi feita. Agora nós temos que fazer a nossa parte, né? E hoje o que nós gostaríamos de conversar com você, né, é sobre um versículo que é muito conhecido, mas que a gente queria fazer um pouco uma análise dele, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a cruz e siga-me. Ou seja, essa é uma ordenança de Jesus, né? E é um conselho, é alguma coisa que o Senhor dá para nós, para que a gente possa estar seguindo Ele. E hoje nós vamos falar sobre esse negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Veja que nós temos aí três frases, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São três frases que Jesus deixa para que você e eu possamos caminhar, possamos entender um pouco mais sobre o que Deus tem para a nossa vida. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Sabemos esse que esse é um ensino claro de Jesus para cada um de nós. Porém, muitas pessoas possuem dúvidas sobre o que significa negar-se a si mesmo e tomar cada um a sua cruz, conforme Cristo, conforme Jesus está nos ensinando. Nesse estudo, nós iremos entender essa verdade que é muito importante e que compõe a compreensão acerca do que é, de fato, ser um discípulo de Jesus. Muita gente diz que é cristão, muita gente vai na igreja, muita gente vai até durante toda a semana na igreja, mas o ser discípulo é diferente disso. E é esse versículo que nos abre esse entendimento. E a gente vai caminhar para isso. O ensino fundamental de Jesus está lá em Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus começa a nos ensinar. Então, como o nosso estudo bíblico é para que você tenha uma base bíblica, é recomendável que você tenha aí um caderno e uma caneta e você anote cada um desses versículos para que você possa lê-los na sua Bíblia, para que você possa confrontar cada um deles na sua Bíblia. E Jesus começa aqui o ensino fundamental, né? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, se a gente não toma a nossa cruz, a gente não é digno dele. Se a gente não toma a responsabilidade de ser filho, nós não somos dignos dele. Simples assim. E Jesus continua nos ensinando, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me.
Aqui Jesus está fazendo um convite, né? Se alguém quer vir após mim. Então, se você quer vir, você quer andar comigo, venha. Jesus não está colocando nenhuma restrição. Jesus está fazendo um convite. Só que para seguir Jesus, tem algumas condições, né? Então, por exemplo, você compra um carro, para você dirigir esse carro, tem algumas condições. Você tem que ter habilitação, você tem que saber dirigir. Então, não é só você ter o carro, você precisa seguir as condições. E Jesus ainda fala um pouquinho mais lá em Lucas, capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, você foi convidado e aí você tem uma condicional. Se você não tomar a sua cruz e seguir Jesus e vir atrás dele, você não pode ser discípulo. Ou seja, ser discípulo de Jesus não é simplesmente aceitar. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente você ir na igreja, ter um cargo na igreja, né? E você fazer atividades sociais na igreja. Não, 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 não é só isso, não. Ser discípulo de Jesus é tomar a sua cruz, né? E aí a gente vai ver o que significa negar-se a si mesmo. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, o que significa essa expressão, negue-se a si mesmo? Como vimos, esse ensino foi transmitido por Jesus. Jesus está nos ensinando e foi transmitido em diferentes ocasiões. Nós vimos alguns versículos aqui. Porém, a lição é exatamente a mesma. O que todas as passagens têm em comum, todos os versículos têm em comum, além do mesmo significado, é o ensino sobre o custo do discipulado. Ser discípulo é aquele que tem uma identidade com o seu mestre. Então, muitas vezes a gente quer ser discípulo, mas a gente quer continuar fazendo as coisas que nós fazíamos, vivendo da forma que nós vivíamos. E, na verdade, não é isso que Jesus está ensinando. Se você pegar os três evangelhos, muitas vezes parece que são repetitivos, mas foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes e com visões diferentes. Então, os três versículos que nós lemos, ele dá a mesma lição e mostra qual é o custo de você ser discípulo. Ser discípulo é seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa você ser filho de Deus. Ser filho de Deus significa você estar enxertado na videira. Enxertado na videira significa você dar frutos. Ou seja, tem um custo. Ser cristão tem um custo. E muitas vezes a gente tem falado aqui, né, que ser cristão não é para fraco, é para quem é forte. É para quem é determinado, para quem deseja fazer a diferença. Para quem realmente entende o que foi o sacrifício de Jesus. Para quem realmente entende que essa vida, quando acabar, a gente vai ter a vida eterna. E é onde você vai querer passar essa vida eterna. E a gente vem crescendo nesses estudos justamente para mostrar para você e para a gente estar cada vez mais firmados que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. O que significa negar-se a si mesmo? Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Ou seja, esse ensino é tão importante que ficou registrado em Marcos, em Lucas e em Mateus. Nos textos, somos informados que Jesus se dirigiu a quem? À multidão. Ou seja, não foi apenas aos seus discípulos, ele se dirigiu à multidão. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos.
Ou seja, ele não falou só para os discípulos, ele falou para as multidões. As multidões que precisavam ouvir e os discípulos também, que precisavam ouvir essa palavra. E foi para todos. Jesus falou para todos. Então, muitas vezes nós pensamos que tem algumas palavras que servem só para o outro, não servem para nós. E não é assim. Todas as palavras servem para todos. E Jesus continua aqui em Lucas capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus continua falando aqui, né? Logo, nós podemos entender que essa é uma questão de vida ou morte. Ai, pastor, eu acho que você está sendo um pouco trágico. Não, não, não. É vida ou morte eterna. É vida ou morte para toda a eternidade. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você não é discípulo, você não pode ser filho. Se você não é discípulo, você não pode estar enxertado na videira. Se você não é discípulo, você não pode gerar fruto da videira. Se você não é discípulo, você não pode viver a eternidade com Cristo. A coisa é simples assim. Perceba que antes da sentença, negue-se a si mesmo, Jesus usou a expressão vir após mim. Essa expressão significa unir-se a ele. Vir após mim não é a gente fazer uma filinha um atrás do outro, não. É unir-se a ele, sermos um em Cristo. Aqui Jesus utilizou como base o fato de que frequentemente ele era seguido por multidões. Mas, na verdade, andar literalmente atrás dele não significa ser seguidor, não significa ser discípulo. Então, Jesus ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo verdadeiro, um seguidor genuinamente unido a ele. Essa pessoa precisa negar-se a si mesmo. Então, veja, nós vemos muitas pregações e muitos pregadores e muitas pessoas falando que é só aceitar Jesus. Olha, é o princípio, mas não é só aceitar Jesus, você tem que se unir a Ele. Você tem que tomar sua cruz, você tem que negar-se a si mesmo, você tem que ser um com Cristo. E você vai ver que ser cristão não é tão fácil como muitas vezes você e eu pensávamos que era. Ou como muitas vezes você e eu vivemos a nossa vidinha cristã. Né? Você vai ver que não é tão fácil assim. Né? O que inclui negar-se a si mesmo? Essa é a pergunta profunda. O que inclui negar-se a si mesmo? O que isso quer dizer, na verdade? A condição de negar-se a si mesmo inclui muita coisa. Como por exemplo, negar-se a si mesmo é amar a Jesus, ser fiel a Ele. Negar-se a si mesmo é colocar Jesus acima de todas as coisas. É defender o evangelho que ele deixou aí para você e para mim. Negar-se a si mesmo é dizer não à natureza humana, à natureza pecaminosa, ao velho homem que você e eu temos, da onde você e eu viemos. É desviar do pecado, é desviar das concupiscências desse mundo, das coisas que nos levam fora da presença de Deus, a desviarmos das obras da nossa carne. Então, você vai lá em Gálatas capítulo 5, né, a partir do versículo 22, você vai ver o que é o fruto do Espírito, o que é o fruto da carne. O fruto da carne são as obras da carne, que é o quê?
que é lascívia, que é inveja, que é prostituição, adultério, é toda a obra da carne, é o pecado. Então, o negar-se a si mesmo inclui isso. Você dizer não a essa natureza pecaminosa. Negar-se a si mesmo é renunciar toda a confiança na sua própria natureza. A confiança, a religiosidade, a capacidade e você achar que você pode todas as coisas. Entender que a salvação depende exclusivamente de Deus e que ela só pode ser feita através de Jesus Cristo. Não, pastor, mas espera aí, mas você colocando tudo isso aí, parece que a nossa salvação fica mais longe. Não, não é que a salvação fica mais longe, ela só vai ficar mais longe quanto mais pecado você e eu tivermos. Ela vai ficar mais longe porque o pecado nos afasta, o pecado nos distancia de Deus. Então ela vai ficar mais longe por isso. Ah, pastor, mas começa a ficar mais difícil. Pois é mais difícil quando você e eu estamos arraigados às coisas desse mundo. Nós estamos preocupados com o que a gente vai fazer amanhã, com o investimento na bolsa, com a compra de uma casa nova, um carro novo. A gente está preocupado com essas coisas. E nós estamos deixando de lado aquilo que verdadeiramente é o mais importante. Então, o negar-se a si mesmo inclui amar a Deus, a dizer não a toda a natureza pecaminosa e confiar nesse Deus. O amar a Deus significa, em outras palavras, assim, muito fácil, né? No ensino de Jesus, aquele que nega-se a si mesmo é alguém capaz de dizer: Jesus, você é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Jesus está acima de tudo na minha vida. E é isso que consiste o princípio de que o verdadeiro seguidor de Jesus ama mais a Jesus do que ama os seus familiares, do que ama a sua própria vida, do que ama os seus parentes, o seu trabalho. Ou seja, Jesus está acima de tudo. E muitas vezes você pode pensar assim, mas é um negócio estranho, né? Como é que eu vou amar mais a Deus, mais a Jesus, do que os meus filhos, do que a minha família? Pois é, se eles tomarem o lugar de Jesus na sua vida, e se você amar mais a Jesus do que você ama os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua família, com certeza você vai ter um amor maior por eles. Parece uma equação um pouco difícil de entender, mas na verdade quando eu estou mais próximo de Deus, eu tenho mais amor para dar para os meus parentes, para a minha família, para os meus filhos. Enfim, eu tenho mais amor para dar. Então eu tenho que botar Jesus em cima, por cima de tudo. Ele tem que estar, ele tem que ser o mais importante na minha vida. Ele fala aqui, Jesus fala em Mateus capítulo 16, versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. De fato, quando você ama mais a Cristo e os ensinamentos dele, que é o próprio Evangelho, né? Mais do que o seu pai, mais do que a sua esposa, sua mãe, seus filhos, irmãs, enfim, a tua própria vida, de modo que esse amor o leva a sofrer o que for preciso para que o reino de Deus e a sua justiça seja proclamado. Proclamado naturalmente. O que existirá é uma total renúncia e negação de que você é ou possui. A gente vai estar negando aquilo que nós achamos o que é mais importante.
Nós temos aqui dois textos extras que você pode anotar aí, fica de lição de casa, que está em Marcos capítulo 8, versículo 35, Lucas capítulo 9, versículo 24 e Lucas capítulo 14, versículo 26. Ou seja, negar-se a si mesmo não é simplesmente a gente aceitar Jesus. E Paulo explica isso. Paulo sabia o que estava fazendo. E ele fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, ele explicou assim, de uma forma perfeita, o que significa negar-se a si mesmo. Né? Ele fala aqui nesse texto de Filipenses, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que é muita vantagem, aquilo que é, o mais importante na nossa vida, a gente considera como perda, né? Por amor de Jesus, por causa dele. Ok, aí você me pergunta, o que significa a expressão tome a sua cruz? Bom, o significado do tome a sua cruz está intimamente ligado ao negar-se a si mesmo. Eu não consigo tomar minha cruz sem negar-se a mim mesmo. Né? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que é preciso negar-se. É preciso negar-se. Então, quando eu nego a mim mesmo, eu começo a caminhar para tomar minha cruz. Em segundo lugar, ele ensina que é preciso tomar a cruz. Eu tenho que tomar a cruz. A figura usada nessa expressão por Jesus é de um condenado carregando o seu próprio instrumento, ou seja, a cruz era o instrumento onde ele ia ser executado, né? O instrumento da execução para o lugar onde a pena capital seria aplicada. Ele seria morto nessa cruz. Esse é um costume daquela época, lá da época de Jesus, e foi assim também que Jesus morreu, como se fosse um marginal, como se fosse alguém que merecia morrer. No entanto, a grande diferença entre o condenado e o discípulo, aquele que quer seguir a Jesus, é que o condenado faz isso forçado. Ele faz forçado. E se tivesse uma única oportunidade, ele correria o mais longe, o mais depressa possível, o mais longe possível, para que ele pudesse ficar livre disso. Enquanto aquele que é discípulo, ele faz isso voluntariamente. Ele não precisa de ninguém obrigar ele a fazer nada. O discípulo verdadeiro não deseja fugir, não deseja correr para longe, ele deseja apenas combater o bom combate. Assim como a gente vê Paulo escrevendo em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, tomar a cruz significa aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo e ao seu evangelho. Mas veja, muitas vezes nós passamos por dificuldades e nós achamos que estamos passando por dificuldades por amor a Cristo ou por amor ao evangelho de Cristo. E, na verdade, é porque nós somos intolerantes, nós somos rebeldes e nós queremos impor a nossa opinião. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Ok. E aí você me perguntaria, o que fazer? O que fazer após o negar-se a si mesmo e o tomar a minha cruz? O que eu vou fazer depois disso? Vamos lá para Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me! Oh, eu já me neguei a mim mesmo, eu já tomei a minha cruz. O que eu faço agora? Segue a Jesus, meu filho.
segue a Jesus. O que significa seguir a Jesus? 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Significa caminhar os passos com Jesus. Eu caminhar nos passos de Jesus. Eu viver os ensinamentos de Jesus. E Jesus fala aqui em João capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Seguir a Jesus é seguir os passos dele. É confiar nele. Confiar naquilo que ele está falando, naquilo que ele está fazendo. Muitas vezes nós esperamos que Deus fale conosco através de um raio, através de um trovão, através de algum meio extraordinário, né? Alguma coisa sobrenatural. E Deus fala com a gente na palavra, Deus fala com a gente através de um irmão, através de uma pessoa, através de um animal, através do que Ele quiser. Deus fala com a gente de inúmeras formas diferentes. Agora, eu só vou conseguir ouvir a voz de Deus quando eu estiver caminhando com Jesus. Quando eu for discípulo, quando realmente eu estiver seguindo os passos dele, quando realmente eu estiver confiando nele. Tá bom, pastor? Então, que mais? A gente continua aqui em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Ou seja, obedecendo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus em obediência. Em obediência. Nós vemos aí, principalmente nessa época de política, nós vemos aí cristãos que estão quase se matando, porque um é de um lado e outro é de outro lado. Pois é. Pastor, você não vai falar de política? Não, não vou falar de política. Não vou falar de política. A única coisa que eu vou falar para você é assim, olha, os princípios cristãos, eles são inegociáveis. Não existe negociação. Então, para que eu me negue a mim mesmo, tome a minha cruz, esteja seguindo a Jesus, eu tenho que estar seguindo debaixo dos princípios cristãos. E esses são inegociáveis. Eu posso negociar a troca do meu carro, a troca da minha casa, eu posso negociar o dia que eu vou viajar, eu posso negociar um monte de coisa. Mas o princípio cristão, ele é inegociável. Então a gente tem que caminhar nos passos de Jesus, a gente tem que confiar inteiramente nesse Jesus e a gente tem que obedecer. Tem que obedecer. Eu acho que a coisa mais difícil para nós é a obediência a Deus. E Paulo continua em Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, a gente tem que andar, tem que caminhar, tem que ser grato pela salvação. Nós temos que ser grato pela salvação. Muitas vezes a gente não consegue mensurar o que é essa salvação. A gente não consegue mensurar. Né? Eu estava conversando com a Nilza hoje e eu tive um sonho, e aí eu contei o sonho para ela, e aí um sonho todo maluco, todo sei lá das quantas, e a gente não consegue mensurar a nossa salvação, porque a gente não consegue dar o valor que tem o inferno, que tem você queimar toda a eternidade.
Porque como a nossa mente é limitada, a gente sabe que, viveu 80, 100, 200 anos, eu vou morrer. E a gente não sabe, a gente não consegue mensurar o que é eternidade. Então, não é só negar-se a si mesmo, não é só tomar a cruz, é seguir a Jesus, é seguir os passos dele, é andar nos passos dele, é confiar, é obedecer, é ser grato a Deus pela salvação através de Cristo Jesus. Em outras palavras, o que o texto está dizendo aqui é que, naturalmente, após negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, resta a pessoa segui-lo, sujeitando-se aos seus mandamentos. Esse sujeitando-se é o que muitas vezes pega. Na verdade, a frase negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nitidamente está descrevendo a verdadeira conversão. A conversão que é sucedida por uma santificação que perdura por toda a vida. Ou seja, o tomar sua cruz, ela tem consequências. O negar-se a si mesmo, seguir a Jesus, tudo tem uma consequência. A nossa conversão real, ela vem seguida da santificação. Se você é a mesma pessoa hoje do que você era ontem, você tem que rever aí. Pastor, mas é pouco tempo. Pois é, querido, é pouco tempo, mas alguma coisa nesse pouco tempo você deve ter pensado, né? E visto que não está bem. Se você é a mesma pessoa desde que você se converteu, sinto muito, começa de novo, aceita Jesus de novo e começa esse processo. Esse processo de santificação, esse processo de transformação que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. E aí você me perguntaria, tá bom, pastor, mas como alguém pode negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Como eu posso fazer isso? A resposta para essa pergunta é aterrorizante. Como, pastor? Ela é aterrorizante porque, na verdade, ela tem duas respostas. É aterrorizante porque ao homem é impossível, por suas próprias forças, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É impossível. Ele não tem forças para isso. E a segunda resposta é que é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque diante da nossa miséria humana, como nós somos miseráveis, podemos compreender que a graça de Deus nos alcançou. É pela graça. Olha que louco isso. Pela graça. E é pela graça que o Senhor vai falar. É pela graça que o Senhor vai salvar a você e a mim. E a gente vê isso em João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, reconhecemos a miséria humana, reconhecemos a graça de Deus, mas se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. E nascer de novo, a gente já fez um estudo sobre isso aqui. Não foi um estudo, não, foi uma pregação, né? Que nós falamos sobre, num domingo, nós falamos sobre nascer de novo. Nascer de novo não é você morrer e nascer de novo, não. Né? Nascer de novo é nascer do Espírito. E a gente vê isso em João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você tem que nascer de novo, né? Pela abrangência ou pela obra regeneradora do Espírito Santo em nossos corações, somos capacitados a fazer o que o que de nenhuma outra forma a gente conseguiria fazer. Né? A gente não ia conseguir fazer nada. Ou seja, nós temos que nascer de novo e nascer da água e do Espírito.
O verdadeiro seguidor de Jesus foi feito nova criatura. E o Espírito Santo não o abandona, não deixa ele sozinho. Ele não deixa ele à própria sorte. O Espírito Santo está com você. Se da nossa própria natureza apenas provém obras da carne, do Espírito provém o fruto que é gerado em nós, capacitando-nos a viver uma vida de total entrega ao Senhor. De graça, né? Isso vem de graça. Perdão. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Mas o verdadeiro cristão, ele tem que entender uma coisa, né? E a gente vai lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, o cristão ou o verdadeiro cristão, ele vai sofrer por Jesus. Ele vai sofrer por Jesus. E aqui João escreve, né, a visão que ele teve lá, e ele viu o quê? Ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Será que você e eu estamos dispostos a isso? Será que será que nós somos verdadeiros cristãos? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles não amaram a própria vida. O verdadeiro cristão é dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Oh, pastor, mas isso sofrer, isso aí não é poder, né? Isso é poder, sim. Porque nós vamos sofrer e vamos ser sustentados pelo Espírito Santo, né? Então nós vamos ser sustentados por Ele. Lembre-se o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te dá essa garantia: vinde a mim e eu te aliviarei. Sempre devemos nos lembrar de que o mesmo que disse, vinde a mim e eu vos aliviarei, ele também disse o quê? Ele também disse lá em Lucas, capítulo 17, capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, para ser cristão verdadeiro, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele também disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se nós somos cristãos hipócritas, cristãos que a gente finge ser cristão, cristão de domingo ou cristão de carteirinha, desculpa, nós não somos discípulos. E o que a gente pode ver que em Cristo certamente nós podemos descansar. Mas isso não é o mesmo que ficar ociosos. Oh, não vou fazer nada. Eu posso descansar, então estou na boa. Veja o que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Co-herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus. A satisfação em seguir a Jesus. É essa satisfação que nós temos que ter. Ou seja, isso significa o que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz
e seguir a Jesus. Esse é o pequeno estudo que a gente está trazendo para vocês, e a gente convida vocês a seguir a Jesus e a seguir junto com a gente na nossa comunidade digital. Nós tivemos essa semana a reunião de oração, foi ontem, você que não participou perdeu, mas no próximo mês tem mais. A primeira quarta-feira de cada mês a gente está aí, né? A comunidade digital ela está em português e espanhol. Se você quiser treinar o teu espanhol, vem aí com a gente também. Estamos juntos, né? E temos estudo bíblico toda quinta-feira e culto da família todos os domingos. Todos os domingos, enquanto o Senhor nos der vida e nos der eletricidade, nos der Zoom, a gente está por aqui, porque é sempre por Zoom. Entra aí nas nossas redes sociais, nós estamos aí sempre falando do amor de Jesus. E também temos aí a Rádio Vineyard, radiovineyard.net, que foi mais uma ferramenta que o Senhor colocou na nossa mão. Então vem aí se conectar, venha orar e venha divulgar essa rede. Nós estamos com essa comunidade digital há pouco mais de 2 anos e meio, e até aqui nós estivemos mantendo essa comunidade. Nós nunca pedimos oferta, nós nunca pedimos dízimo, né? Mas eu não sei o que Deus coloca no teu coração. Se você quiser cooperar com esse ministério, você está no Brasil, você pode fazer um Pix para radiovineyard@gmail.com e vai cair na nossa conta. E você vai estar ajudando esse ministério. Mas isso se Deus tocar no seu coração. Não vai fazer isso achando que você vai ser melhor, não. Se Deus tocar no teu coração, né, você vai estar ajudando a gente aqui. E se você está nos Estados Unidos, você pode fazer um Zelle para o telefone 239-849-6995. Ou se você não tem Zelle e quer fazer um Cash App, pode fazer através do telefone 302-333-9103. Ou se você tem Vemo, @Darcio-Silva-2. Esse aí é o Vemo exclusivo do ministério. Amém? E espero que o Senhor toque no seu coração e possamos levar juntos esse ministério adiante, em nome de Jesus. E te espero na próxima quinta-feira, em nome de Jesus, com um novo estudo. Te espero na próxima quinta-feira, sabendo que o Senhor tem uma palavra para você e para mim. Porque cada vez que nós preparamos um estudo, a gente aprende para chuchu, né? E recicla os nossos conhecimentos, né? Porque a gente está sempre reciclando nossos conhecimentos. Obrigado por você estar com a gente até agora, né? E espero você no domingo. No domingo nós temos o culto da família e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um resto de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.